Olá pessoal, eu sou a Lua Serena e eu tô aqui no nosso primeiro vídeo pro Caldeirão de Circe. Qual é a ideia de fazer isso aqui, tá? Vocês podem estar se perguntando, Lua é do vlog? Sim, eu sou do Vlog Pagão. Para quem não conhece, o Vlog Pagão é um vlog que trata sobre muitos assuntos relacionados à arte, relacionados ao paganismo, à bruxaria. E agora eu resolvi lançar aqui no Caldeirão de Circe, que é o meu blog já há bastante tempo, alguns vídeos falando sobre livros que foram importantes para mim. Então eu mesma me propus esse desafio, a uma vez por semana, trazer para vocês livros que foram importantes, que marcaram o meu caminho. E a internet, ela tem bastante coisa importante, ela tem sites interessantes, mas o conhecimento que a gente detém nos livros, ele realmente é muito maior, é muito mais importante, é muito mais legal. E eu sou aficionada por livros. E quando eu conheci a bruxaria, foi através de livros. Então eu me propus esse desafio, que é trazer para vocês uma vez por semana uma pequena resenha de livros que eu gostei, livros que foram importantes para o meu caminho. Livros que são importantes para que vocês aprendam sobre bruxaria. Vocês vão perceber que existem livros que, que falam assim muito profundamente, muito mais profundamente do que sites. Então, esse é o nosso desafio e esse é o nosso primeiro vídeo. E o primeiro livro que eu trouxe, que eu quero trazer aqui para vocês, é um livro de uma autora que hoje ela é bastante conhecida como taróloga. Inclusive, ela vai estar no Brasil, no evento Tarot Masters, tá? O site desse evento vai passar aqui pra vocês. E a autora é a Rachel Pollack. A Rachel Pollack, ela escreveu um livro muito legal de tarô que chama 78 Graus de Sabedoria. Ela é uma taróloga fantástica, reconhecida internacionalmente. E o livro que ela escreveu, que tem a ver com a bruxaria, que é muito importante para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre arqueologia, sobre os cultos antigos, sobre as proto-religiões, né? Pesquisem sobre as proto-religiões, que vocês vão ver bastante coisa relacionada à deusa e à origem do culto à deusa. E o livro é esse aqui, tá? O Corpo da Deusa. O Corpo da Deusa no Mito, na Cultura e nas Artes. Esse livro ele foi editado aqui no Brasil pela editora Rosa dos Ventos, no final da década de 90. E eu tive acesso a esse livro faz mais ou menos, eu costumo colocar a data nos meus livros, mas esse aqui não tem. Eu acho que eu tive acesso a esse livro, acho que faz uns 5 anos mais ou menos. A primeira vez que eu vi esse livro, eu estava andando na Praça da República em São Paulo, e tinha lá na Praça da República, tinha uma feirinha. Ainda tem, se eu não me engano, de sexta-feira, muito legal, sobre artesanato. E tinha um senhor que ele sempre vendia livros esotéricos, místicos. E esse livro estava lá. Tal. E eu passei o olho, olhei, falei, gente, esse livro deve ser muito legal, né? E realmente comprei o livro e não me arrependo. Indico pra vocês, tá? O Corpo da Deusa. Ela escreveu o livro baseado em viagens que ela fez em vários lugares da Europa, tá? Ela vai falar sobre as origens da deusa, as origens do culto da deusa. Então ela traz muita informação que a gente vai encontrar em outros livros. E eu pretendo trazer aqui para vocês outros livros que fazem relação com esse aqui, tá bom? O Corpo da Deusa, ele é um livro, gente, ele não é um livro difícil de ler, tá? Ele tem mais ou menos 300 páginas. E tá numa linguagem muito gostosa, muito gostosa mesmo. O livro é dividido em 9 capítulos. O Corpo da Deusa visível no corpo invisível, o Corpo da Pedra pintada, o Corpo da Pedra construída, o Corpo na terra, o Corpo na canção, o Corpo com o morto, o Corpo vivo. Qual é a ideia que ela passa nesse livro? Ela passa a ideia de que o culto da deusa é muito mais antigo do que a gente realmente sabe. A gente sabe que o culto à deusa tem ressurgido com muita força de alguns anos pra cá, de muitos anos pra cá inclusive, mas existem certos pesquisadores que trazem a ideia de que o culto da deusa vem lá do Paleolítico, né? Paleolítico, Neolítico e assim por diante. Claro, existem discordâncias, existem pessoas que discordam disso, mas assim, existem evidências desse culto à deusa. E esse livro trata exatamente sobre isso. Então, a Rachel Pollack, ela fez inúmeras viagens pela Europa e aí ela registrou as suas experiências neste livro aqui. Ok? Eu queria trazer um trecho para vocês muito interessante, para vocês verem a profundidade desse livro. Aqui na página 177, 176, 177, tem um subtítulo dizendo assim: uma cultura mais antiga que a grega. E aí ela vai trazer uns paralelos de Zeus, Dionísio,
como tendo suas origens de culto na antiga Creta. Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês, muito interessante. O próprio Zeus, chefe dos deuses do Olimpo, provavelmente iniciou sua existência mítica como uma vegetação cretense ou o deus touro. O folclore descreve uma das montanhas cornudas dominando a paisagem natural próxima aos principais palácios cretenses. O Monte Ida como local do nascimento de Zeus e o Monte Dicte supostamente contendo sua tumba. Como os mitos gregos enfatizam a imortalidade de Zeus, parece estranho falar em sua tumba. Vocês já pararam para pensar nisso? Se Zeus é imortal, como assim a sua tumba? Né? Então ela faz essa relação. Bom, provavelmente se ele era um deus da vegetação, então ele morria e depois ele renascia. Mais pra frente ela trata o seguinte, ó. Podemos supor que em certa época Zeus pode ter sido consorte touro da deusa em Creta, casando-se com a terra e sacrificando-se para garantir a renovação da terra todos os anos, a partir do inverno e a partir da seca sem vida do verão. As muitas descrições de touros na arte cretense incluem imagem de touros sacrificados à deusa em procissões jubilosas. O mito grego descreve abelhas alimentando o bebê Zeus em sua caverna no Monte Ida. Mais uma vez, quando remontamos aos escudos e às joias gregas, descobrimos abelhas com a deusa. As abelhas incorporam a deusa em todo o sul da Europa e Oriente Médio. O escritor da Antiguidade Porfírio chama a grande deusa Deméter de abelha, e o mito grego conta-nos que Deméter veio de Creta. Placas de quinossos na própria Creta, gravadas nas escrituras micenas, conhecidas como Linear B, descrevem oferendas de mel à deusa do parto Elitia, Eleteia, né? Tem várias pronúncias diferentes do nome dessa deusa, Elitia também. Outro deus touro grego, Dionísio, deus do vinho, também pode ter se originado em Creta. Os vasos gregos mostram Europa segurando vinhas carregadas de uvas. No mito clássico, Dionísio casa-se com Ariadne, princesa, mas talvez originalmente uma deusa. Na história, o casamento de Ariadne com Dionísio eleva a um nível divino. Originalmente, pode ter funcionado de outra maneira, com o touro tornando-se um deus através de seu casamento com Ariadne. Gente, isso aqui que ela está falando é muito interessante, porque se a gente for estudar um pouquinho sobre a cultura minoica, né, ou minoana, Creta, a ilha de Creta, é uma ilha que fica próxima ali, né, fica no mar Mediterrâneo, e fica próximo, obviamente, da Grécia. E a Creta, essa ilha de Creta, era o coração minoico. E os minoicos, eles, pelo que a gente sabe da arqueologia, de estudos arqueológicos com relação a essa civilização, que deu origem à civilização grega, juntamente com os micênios e outras tribos, o que a gente sabe dos minoicos é que eles eram pacíficos, né, eram grandes navegadores e que, de acordo com o que se pode confirmar com o linear A, que era a escrita mais antiga relacionada aos minoicos, era a linguagem, a escrita minoica, e o linear B, que já é uma escrita derivada do linear A, mas é micênico, então um pouquinho mais recente, é que os minoicos, eles adoravam uma deusa, tá? E aí a gente pode fazer mil relações e falar, puxa, mas Zeus, né, Zeus, o supremo olimpiano, teria vindo de Creta, não teria? Então ela traça muitos paralelos. O capítulo 6 desse livro é totalmente dedicado a Creta, as cavernas e todos os estudos e o que ela encontrou lá, e estudos arqueológicos sobre a deusa. Então é realmente interessante vocês se aprofundarem, vocês que gostam de mitologia grega, é um livro muito legal para vocês irem um pouquinho mais fundo, tá? Um pouquinho mais fundo, saindo um pouquinho dos mitos que a gente conhece mais comumente, tá? É muito interessante, quem gosta de mitologia grega vai gostar muito desse livro. Mas não é só de mitologia grega que ele trata esse livro. Tem uma parte desse livro que é muito interessante, que agora eu não vou achar para vocês, mas que ela fala uma coisa muito interessante, que assim, as religiões depois do paganismo, né, pós-paganismo, cristianismo e tal, elas têm o sagrado, o Deus, como algo que é transcendente, algo que está acima da gente, um criador que criou tudo aqui. E ela observa muito, muito peculiarmente que a deusa, na verdade, a gente mora no corpo da deusa, né? Por isso todo o sagrado, a vida é sagrada. Gente, o corpo da deusa por quê? Se a gente for pensar, o paganismo tem a presença da deusa muito forte, que é a própria terra, Gaia, em suas mais diversas manifestações.
Então, como ela mesmo fala, né, o livro não é um livro acadêmico, um livro que se propõe trazer um contexto histórico, provar nada para ninguém. São, na verdade, as experiências dela, das viagens delas em lugares sagrados da antiga Europa, que ela deu de presente pra gente, esse livro maravilhoso aqui, que vale a pena ler. Então, como ela mesmo fala aqui na página 17, logo na introdução do livro, ao escrever este livro, baseei-me em trabalhos acadêmicos, na arte não arte bruxaria, arte mesmo, né? Em especulações e em minhas experiências pessoais do sagrado, tanto em locais assim reconhecidos, como em outros, incluindo o bosque próximo à minha casa. Então é fantástico, ela, no final do livro, inclusive, ela relata um ritual que ela fez em um montículo de pedra que ela encontrou na casa dela, junto com outras amigas, e assim, muito gostoso, muito lindo a forma que ela termina o livro. E é um livro que eu indico, maravilhosamente escrito, foi um presente que a Rachel Pollack deu pra gente, assim. E é como ela mesmo fala, né? O corpo da deusa, o nome do livro mesmo fala, né? O corpo da deusa é o sagrado feminino, é a nossa mãe, a nossa deusa, é a nossa morada também, e a sacralidade do corpo feminino como gerador da vida. Ok? Então esse foi o nosso primeiro livro, nossa mini resenha, são pequenos comentários que eu espero que vocês gostem, espero que incentivem vocês a ler. Isso também é para vocês lerem, irem atrás de livros, porque é um universo fantástico. E eu queria dividir isso com vocês, um pouquinho da minha paixão pelos livros, um pouquinho da minha paixão pelo paganismo, ok? Então, beijo para vocês e até semana que vem.